Nesse vídeo eu vou falar sobre o lado sombrio do mercado digital que pouca gente fala. Te disseram que era só comprar um curso, montar uma estrutura ou um funil e pronto, o dinheiro começa a cair. Só que isso é mentira. Se você montar um negócio digital sem estratégia, o tempo não é seu aliado, ele é seu maior inimigo. E hoje eu vou quebrar essa ilusão romântica e vou te mostrar 3 cuidados que todo mundo que entra no mercado digital precisa ter antes de entrar em uma coisa que vai fazer quebrar, que vai fazer você simplesmente perder tempo, se frustrar e achar que isso não é para você. E a verdade é que a maioria das pessoas, quando mostram as coisas que é possível se conseguir com o mercado digital, elas mostram o palco, elas mostram o dinheiro, elas mostram a liberdade, elas mostram as conquistas, só que elas sempre escondem os bastidores. Sempre escondem os bastidores. Sempre escondem o caminho que levaram para chegar até onde elas chegaram. Elas escondem aquele vale que Seth Godin chama de The Deep, né? Que é um vale, é uma baixa, um momento em que você trabalha muito, em que seus esforços eles são muito aquém do resultado que você consegue ter. Então você trabalha muito e ganha pouco. Trabalha muito e vê pouco resultado. E é aí onde a maioria das pessoas desistem. Só que Seth Godin também diz que é exatamente após esse dip que a coisa começa a aparecer, que a coisa começa a acontecer, que os resultados começam a vir. E por que isso acontece? Esse dip, ele é exatamente onde, no momento em que os seus desafios, eles estão muito além das suas capacidades, das suas habilidades. Então, é normal que você tenha uma queda, porque você ainda não tem habilidade suficiente para superar aqueles desafios. E quando você consegue romper essa barreira, é exatamente onde a coisa acontece. E a grande maioria das pessoas desistem quando estão nessa baixa porque acham que não vão ter resultado, acham que aquilo vai durar para sempre. Só que na hora que você chega naquele limite, naquele vale, é exatamente onde as suas habilidades começam a crescer. Se você insistir naquela metodologia, naquele negócio, é onde as suas habilidades começam a crescer e aquele desafio, ele parece que está diminuindo, mas na verdade é você que está evoluindo e iguala a ele, só que você continua aprendendo, você continua estudando, você continua aplicando e a tendência é que você ultrapasse o limiar em que as suas habilidades são superiores aos desafios. É aí onde a coisa começa a realmente dar certo. Então, todo mundo que começa no mercado digital acha que é uma corrida de 100 metros. Só que coloca um esforço gigantesco e no meio do caminho ela descobre que ter um negócio não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E se você der aquele sprint muito forte no início, você se cansa e você não vai ter energia suficiente para conseguir superar o tempo todo que é uma maratona. E as pessoas que começam a fazer do jeito certo, elas entendem que você não precisa estar em busca de um novo hack. Você só precisa da estratégia certa e de ter esses cuidados. Agora vamos desmembrar cada um dos cuidados que é preciso ter. O cuidado número 1 é o erro do espelho. É quando você pensa primeiro no negócio e esquece você. Você precisa se olhar no espelho. Você precisa entender que antes de pensar em qual negócio está dando dinheiro, independente do que nicho seja, independente de saber se aquele negócio é para você, você precisa se conhecer, você precisa saber o que você é bom de verdade, quais são as coisas que você tem habilidade. E no negócio Nexialista, são 3 perguntas básicas. Você tem que se perguntar, o que eu sei fazer bem? Depois você se pergunta, o que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que além de fazer bem, eu gosto de fazer? Por quê? Exatamente por causa dessa baixa, desse período em que você precisa trabalhar sem ver tanto resultado. Então, além de ser bom, você precisa gostar. Não adianta só ser bom. Aqui é onde você começa a construir um negócio que vai ser o seu futuro e que você vai trabalhar nele por muito e muito tempo. E depois você precisa fazer uma terceira pergunta que é super importante. O que eu posso ser pago para fazer? Porque às vezes você encontra uma coisa que você faz bem, que você gosta, mas esse negócio não dá dinheiro. Então, inverta.
Não pense primeiro no negócio. Pense nessas 3 perguntas. Assim você tem autoconhecimento suficiente para entrar em um negócio sem estar pulando de galho em galho, sem estar buscando um novo hack, sem estar, sabe, assim, aquela coisa de você ficar sempre procurando o que é que está dando dinheiro no momento. É afiliado? É dropship? É PLR? Sabe? Você precisa se conhecer, cruzar suas habilidades. Inclusive, se você quer saber mais sobre esse tema, eu deixei um vídeo aqui no card e deixei na descrição também, onde eu falo sobre o único jeito de você ganhar dinheiro na internet, e onde eu apresento uma ferramenta chamada Ignitor, que é uma ferramenta que eu desenvolvi exatamente com essas 3 perguntas, onde você vai preencher e no final você vai encontrar as zonas de interseção. Beleza? Assista esse vídeo que vai ser legal para você. Se faltar algum desses itens, se nas respostas que você achar, por exemplo, se você achar uma coisa que você pode ganhar dinheiro, mas você é bom e não gosta, você simplesmente vai estar construindo uma prisão para você. Se você quer fazer um negócio desse, você precisa que ele esteja com essas 3, seja a interseção dessas 3 perguntas. Não adianta faltar um, senão você vai simplesmente construir uma prisão para você. E você vai estar trabalhando igual um doido, mas às vezes sem gostar, ou às vezes sem ganhar dinheiro, ou às vezes em uma coisa que você não é tão bom, mas que você acha que vai ser bom porque você viu outra pessoa ganhando dinheiro com essa coisa. O segundo cuidado é alucinação versus demanda real. Um negócio digital ou não, um negócio, ele não nasce de uma ideia genial. Ele nasce do problema comum ou do problema que muitas pessoas têm e que você resolve da melhor maneira possível. O iniciante erra porque ele foca no produto. Ele fica pensando, eu vou fazer um e-book, ou eu vou fazer um curso, ou eu vou montar PLR, enquanto a pessoa que acerta, o profissional, ele pensa na dor que as pessoas estão sentindo e entrega o remédio para essa dor. É isso que você precisa pensar. Esqueça essa coisa de, sabe, de ficar pulando de galho em galho. Identifique o seu ignitor. E aí sim, você vai conseguir resolver a dor das pessoas da melhor forma possível. Além disso, depois de identificar essas dores, você tem que perguntar, existe um grupo de pessoas que pagariam pela resolução desse problema? Se a resposta for não ou talvez sim, é um hobby. Não pense em fazer por dinheiro. Porque para que você ganhe dinheiro com isso, você precisa encontrar um problema e encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar pela solução desse problema. A dor precisa ser real. Senão você vai simplesmente gastar energia. Sabe, aquela coisa de parar de tentar vender água para quem não tem sede. E agora a gente vai para o problema 3. Você já deve ter percebido que eu estou em um ambiente diferente aqui. Eu estou viajando e para não deixar de gravar conteúdo eu tive que improvisar um cenário aqui. Mas em breve eu estou voltando para o meu cenário, para o meu escritório. Beleza? Então vamos para o cuidado 3, que é a armadilha do caixa. A maioria das pessoas não quebra porque não vende. Elas quebram porque elas não têm segurança. Elas não têm caixa. E eu vejo muita gente cometendo o erro de querer começar um negócio e simplesmente pedir demissão ou, sabe, fechar o trabalho, acabar com a fonte de renda que tem. E na hora que você está começando um negócio, lembra que eu falei que existe o dip? Existe aquele momento de queda. Então, você precisa ter uma segurança para que você não tenha a necessidade, não tenha a obrigação de faturar nos primeiros meses. Porque vai ser difícil você faturar nos primeiros meses. Então, manter a sua fonte de renda, seja um trabalho, seja o que for, é muito importante nesse começo. No modelo de negócio nexialista, que é o que eu ensino aqui, você precisa usar ferramentas gratuitas no início. Use até onde der. Você precisa validar antes de pensar em escalar. Não comece um negócio pensando em escalar, pensando em ganhar muito. Comece pensando em aprender, em romper as primeiras barreiras. E depois você precisa manter o seu custo de vida baixo. Não pense que só porque você fez uma grande venda ou porque as pessoas dizem que isso aqui dá dinheiro, que o mercado digital dá dinheiro, você precisa elevar o seu nível de vida. Não caia nessa balela. Senão você vai, sabe, você vai simplesmente entrar pelo cano. E a sua segurança financeira
é o único ativo que vai te dar paciência para superar os momentos de dificuldade do seu negócio. Resumindo, respeite quem você é, resolva problemas reais e tenha segurança financeira. O mercado, em geral, mentiu sobre velocidade e sobre quantidade de ganhos. Mas o caminho para se ganhar dinheiro é real. Resolva o problema das pessoas. Simples assim. E você precisa, antes de pensar em resolver o problema das pessoas, identificar quais são as habilidades que você é capaz de usar para resolver esses problemas. Agora me conte, qual desses cuidados você estava deixando de lado? E eu sou Franco e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!